Olá, aqui é o professor João Alves. Vamos trabalhar nessa aula o tema projeto de vida, tá bom? Tentarei ser objetivo do projeto de vida. Basicamente, gente, o projeto de vida, a gente pergunta, as empresas trabalham muito através do planejamento, através do projeto, e a gente pensa que quando você fala de projeto, construir algo, fazer algo, colocar em prática uma série de eventos, uma série de atividades que a gente quer alcançar um certo objetivo, uma certa meta. Se fosse uma empresa, talvez ela tem como projeto lançar novos produtos, abrir uma nova filial. Então, uma série de coisas que se deseja que a empresa realize. Na nossa vida, a gente pensa de muitas maneiras, muitos objetivos que queremos alcançar, sonhos, e se a gente pensar num planejamento para que a vida possa ser enxergada 5 anos, 10 anos, 20 anos para frente, isso pode ser interessante. Então, uma pergunta muito pessoal. E o que é a dica desta aula? Anotar essas respostas. Para cada pergunta apresentada, anotar num bloco de notas, anotar num caderno, anotar no celular, essas respostas. E é interessante consultar essas respostas aí periodicamente. Vamos lá. Então, gente, o que é projeto de vida? Um plano elaborado para a sua existência, a nossa existência, no caso, o tempo, uma disponibilidade para investir naquilo que é importante na vida. Ou seja, quando você organiza um projeto, você tem a possibilidade de investir naquilo que é importante na vida, uma vida com sentido, uma vida com significado. Não apenas uma vida vivida sem um projeto específico, sem um propósito, sem uma vocação. Então, essa questão do propósito, da importância, e a gente vai ter uma atividade mais para frente que vai trabalhar um pouco essa questão do propósito, né? Tem até aquele termo Ikigai, né, que tem a ver com o nosso propósito de vida. Então, viver ou sobreviver, ter um plano de ação também para a vida, os projetos, tudo que a gente todas as são feitas. Se existem planos de ação, por que não existir um plano de ação para a nossa vida? Então, algumas etapas para que isso seja possível. Então, para que projeto de vida? Talvez para evitar a depressão, evitar a ansiedade, um cenário que a gente vive bastante hoje em dia, ainda mais agora num contexto de pandemia, de coronavírus, isolamento social. A gente vê as pessoas com suas dificuldades aí nos seus emocionais. Então, quando a gente dá um projeto de vida, a gente pensa também em contribuir para uma saúde mental melhor. Então, a gente pode olhar para dentro, e aí é o termo introspecção, né? Então, a ideia é a gente fazer essa autoanálise, essa introspecção, para poder olhar para dentro e pensar no que é importante para a nossa vida, talvez fazer até aqui uma reflexão sobre valores. E aí tem 3 perguntas, né? O Cortella tem vídeos que falam sobre essas 3 perguntas, mas para se refletir, o que eu quero fazer na vida? Quais são as coisas que eu desejo fazer, os eventos que eu quero realizar? Casar, família, faculdade, conquistas. O que eu posso fazer? E o que eu devo fazer? Talvez eu queira fazer um monte de coisa, mas o que eu posso fazer agora? E o que eu devo? Devo me formar? Devo me casar? Sabe, algo muito pessoal mesmo, aí vem novamente aquela questão da introspecção. E aí, para que eu quero um projeto de vida? Gente, para pôr ordem na nossa vida, organizar, trabalhar as fases da vida, porque nós não queremos qualquer tipo de vida. A qualidade de vida, as nossas atitudes, acordar, tomar banho, trabalhar, ter controle. Será que é só isso? Tem algo a mais para a nossa vida? Existem fatos que dependem de nós? A gente entende que sim, que existem certos fatos para que eles aconteçam que dependem de nós, e aí nos depararemos com os problemas e qual que é a nossa atitude, como podemos reagir diante disso. E para isso, pensou-se aqui num roteiro, a gente refletiu sobre a nossa identidade, refletir sobre os papéis sociais, sobre os nossos sonhos, sobre os objetivos, objectum, né, do latim, que coisas
devemos fazer e quais estratégias para resolver. Então, qual que é a nossa identidade? Recomendamos aí parar, refletir por alguns minutos, refletir durante a semana, e responder: quem sou eu? Quais são os meus pontos fortes? Como eu me identifico? É uma pergunta complexa, mas interessante, né? A gente refletir um pouquinho: quem sou eu? O que eu penso a respeito de mim? Qual que é a minha perspectiva para o futuro? Que ideia eu faço de mim mesmo? Quais são as minhas qualidades, os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos a desenvolver, os meus pontos de melhoria? Sabe essas perguntas, gente? Aí talvez, né, se essa pergunta estiver meio nebulosa, procure na internet alguns verificar os pontos fortes, ou perguntar para alguém próximo, né? Perguntar para algum familiar, um amigo, perguntar o que essa pessoa pensa a seu respeito, como você se apresenta. Então, essa primeira etapa, a gente trabalhar um pouquinho a nossa identidade. Definir quem sou eu, quais são os meus papéis. Escrevam isso, quais são os nossos papéis sociais. Façam uma lista, quais responsabilidades eu assumo, quais tarefas eu resolvo. Anote tudo isso, o papel de pai, o papel de filho, de professor, de profissional, de funcionário, um papel de amigo, um papel de cristão, de irmão, um papel de namorado, um papel de neto. Quais são os nossos papéis sociais? Anotem tudo isso. É importante a gente olhar também para os papéis sociais. Pausa esse vídeo, anota aí os seus papéis. Seguindo, temos aí também, isso aqui é interessante também da gente pensar, né? Cada papel, ele demanda um tempo, uma dedicação, as pessoas costumam se perder entre os papéis, e alguns papéis, né, gente, são transitórios. Se você faz um curso, acabou aquele curso, se for um curso presencial, você perde ali talvez o vínculo com algumas pessoas, outras pessoas você acaba levando para a vida toda. Mas é importante a gente pensar em todos os nossos papéis. Um exercício muito bacana, né, de se fazer, de anotar e de refletir sobre isso. Avançando, descobrimos a nossa ansiedade, refletimos sobre os nossos papéis, vamos para os sonhos. Tem até uma piada: sonho acabou, mas tem pão doce. Sem graça, horrível. Desejos que manifestamos de forma inconsciente. Sonhos são desejos que manifestamos de forma inconsciente. Muito legal essa definição. É importante sonhar. O sonho é o desejo de vencer um conflito. Representa também cenários que queremos alcançar. Quando perdemos a capacidade de sonhar, nos acomodamos. Olha só, né, gente? Vale a pena a gente pensar nos nossos sonhos, escrevê-los. Na minha crença, eu gosto de fazer aquela carta para Deus no final do ano, com as metas do ano seguinte, resoluções, alguns chamam de resoluções de ano novo. Então, escreveu ali a sua lista de sonhos, tá? Algumas pessoas gostam de pegar uma cartolina e começar a colar ali, ou desenhar, imagens que representam seus sonhos. Se você... aqui no PowerPoint também você pode fazer um slide, né, com as imagens ali dos sonhos. Então, são maneiras que eu estou dizendo para vocês, de forma criativa, desenvolverem isso. Responder 3 perguntas. Olha que dica interessante, né? Responder essa... Lembra daquelas 3 perguntas? O que eu quero, o que eu devo e o que eu posso? Então, vamos direcionar aquelas 3 perguntas para os papéis. No que eu quero ser na minha família? O que eu quero ser profissional, estudantil, acadêmica? O que eu quero ter na minha vida? O que eu quero fazer na minha vida? O que eu quero ter, ser e fazer como filho? Então, isso pode ser respondido, né? O que você quer ser como filho? O que você quer ter como filho? O que você quer fazer como filho? Sabe, gente, o que eu quero ter como um noivo, como marido? O que eu quero ser como estudante? Que tipo de estudante eu quero ser? Que tipo de profissional eu quero ser? O que eu quero ter na vida? Gente, anotarem essas perguntas, essas reflexões. Faz um textinho, criem isso. E aí a gente vai avançando. Quero fazer um curso, quero ser um profissional da área de TI, quero ter um relacionamento duradouro, quero ter um carro, uma casa, quero viajar, quero falar inglês. Olha que interessante, né? É importante ter um caderno e durante a semana, durante os meses, irem fazendo essas análises. É suficiente? Será que é suficiente termos sonhos? Então é importante, gente, além de sonhar nós podemos pensar em muitas possibilidades.
mas é importante também transformar esses sonhos em objetivos. Essa é uma das razões para esta aula aqui especial, aulão top, de projetos de vida. Então, o nosso objectum, ter uma coisa para fazer, a gente pensar, quem sabe pensar em objetivos de 3 anos, 5 anos, 10 anos, objetivos semanais, objetivos mensais, objetivos a curto, longo, médio prazo, o que fazer, nossa mãe fazia uma pergunta, né, o que você quer fazer da sua vida, né, é interessante refletir sobre isso, direcionar para a vida, o que queremos ser como esposo, funcionário, emprego, o que eu quero ser nesta empresa. Então é importante estabelecermos prazos para serem alcançados. Eu farei uma faculdade de fotografia, qual que é o próximo passo? Me matricular, fazer o vestibular, se enxergar formado, e depois de formado, o que eu quero fazer? Onde eu quero atuar? Que empresa quero trabalhar? Percebam, então é importante fazer essas reflexões. Quando os desafios vierem, quando as dificuldades vierem, se a gente não tem um plano, a gente se perde, porque falta um projeto, falta um mapa. O objetivo aqui é trazer aí esse mapa. E aí, gente, ó, um exemplo, né? Eu quero ser um profissional de design. Então, daqui a 4 anos eu desejo me formar. Eu vou buscar uma faculdade, faço uma escolha, faço um vestibular, processo seletivo, assisto aulas, faço as provas, as atividades, e aí eu vou cumprindo os passos necessários. Igualmente, gente, é um casamento. Você vai fazer o orçamento do casamento, fazer o planejamento, ver convidado, ver roupa, ver festa, ver buffet, são as etapas. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Fazer essa análise dos objetivos em cada um dos nossos papéis. Viu que interessante, gente? Isso é muito interessante, tá? A gente volta aqui. Nós pensamos nos objetivos para cada um dos papéis. Notem que a gente sempre está voltando para os papéis. Beleza? Então isso vai para todos os papéis. E aí, gente, a parte 5, estabelecer os objetivos, eu vou pensar agora nas minhas metas, os objetivos menores que vou cumprir ao longo do processo. Sonho, eu penso no objetivo para trabalhar as minhas, aquilo que, onde eu quero chegar, e eu começo a pensar nas metas para trabalhar o meu passo a passo, trabalhar o meu processo. Um exemplo, eu quero ter fluência em francês. O que eu preciso fazer para ser fluente em francês? Qual que é o primeiro passo? Talvez procurar uma escola, começar a assistir, não tenham recursos agora para uma escola. E se eu começar a assistir filmes e colocar lá, configurar o áudio para o francês? Se eu começar a ouvir músicas em francês, ler textos em francês, mesmo sem entender, começar a ter contato ali com o idioma. Percebam? Estamos aí em 2020, legal, eu quero ter fluência em francês em 2025, porque hoje eu não sei nada de francês, vocês percebem? Então, dá para a gente começar a pensar nessa meta. Então, uma outra dica seria a gente pensar nas etapas intermediárias, dedicar um tempo para poder estabelecer essas metas. Olha, minha meta até 30 de julho é assistir 2 filmes em francês. A minha meta até 15 de agosto é ler aí uma página por semana de um livro em francês. Percebam, é possível a gente colocar isso na agenda, colocar isso no planejamento. E aí, vamos supor que eu já posso procurar uma escola, então eu vou começar a pesquisar escolas, fazer levantamento de preço, os horários, se eu consigo dedicar um tempo para investir em mim. Gente, isso vale para tudo. Pequenas ações e a nossa vida começa a andar. Começamos a agir. Começamos a gerenciar a nossa vida. Então, recapitulando, temos aqui, nós pensamos na nossa identidade, quem nós somos, pensamos nos nossos papéis sociais, pensamos que para cada papel eu devo estabelecer objetivo, transformar esses objetivos em meta, e lógico, pensando também aí nos nossos sonhos, e basicamente nós vamos trabalhando essas etapas. Um outro exemplo, né, os casais não devem ficar deitados em berço esplêndido, vamos buscar aí os nossos objetivos, né? O processo que ocorre ao longo da nossa vida, aproveitar cursos gratuitos, né, gente? Reforçando aqui, né?
o processo para que essas coisas aconteçam, para que o plano ele se consolide, ele acontece ao longo da nossa vida. Então, a gente pode aproveitar os cursos gratuitos, procurar melhorar, procurar crescer, ver a possibilidade de sentar, pensar e fazer esse mapeamento. E aí, gente, esse tempo de isolamento social, ele é um tempo que pode ser usado para fazer essas análises, para termos essa sensação de que a vida está andando. E aí, gente, uma parte aqui importante também é a parte das estratégias. A nossa mente está mais predisposta a ouvir os outros do que os da nossa própria casa. Então, assim, se a gente conseguir ser mentoreado, passar por uma mentoria, conversar com alguém, conversar com um especialista, é um assunto que envolve a parte jurídica. Puxa, vou conversar com um advogado. É um assunto que envolve peso, vou procurar um nutricionista. É um assunto que envolve dinheiro, vou procurar aí um especialista em finanças, sabe, gente? A gente buscar e ter na nossa rede de pessoas que possam nos ajudar nessas áreas. E, gente, muitas vezes eu posso adquirir um conhecimento, estar fisicamente com a pessoa, sei lá, quero aprender de finanças, não sei nada de finanças, eu vou começar a acompanhar aí um canal no YouTube, vou começar a acompanhar lá o Gustavo Cerbasi, lá, que é um especialista em finanças, o autor do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Puxa, eu preciso melhorar minha vida financeira, eu gasto muito. Começa a seguir esse cara, assiste aí um vídeo de 5 minutos por dia sobre finanças, em um mês você se tornará aí um especialista. Então nós podemos ser mentoreados pelos livros, pelos vídeos, seguir alguém no Instagram, e aí, gente, a gente pode trabalhar as várias áreas. Uma dica legal que eu dou para vocês nesta aula, a ferramenta Roda da Vida, ela é bem interessante e ela ajuda aí a gente a refletir sobre cada área da nossa vida. Então, a nossa dica, ouvir o coração para dar um sentido na vida, deixar que as mudanças ocorram dentro de nós, repensar a vida. É um momento, talvez seja um momento de reinventar, reconstruir, refazer, pensar nessas questões. E aí a gente pergunta ainda nas estratégias, como eu vou resolver isso? Quando eu coloco essa pergunta, puxa, como é que eu vou resolver isso? Eu jogo um comando para o cérebro e para o coração, no sentido da solução. Que estratégia eu vou usar? Quanto de dinheiro eu preciso? Com quem posso conversar sobre? Como vamos realizar tudo isso? E a gente pode entrar em site, ver cursos, estratégia financeira, estratégia consultiva, estratégia de pesquisa para materializar este plano. Gente, fazer um roteiro. São estratégias, são formas para a gente conseguir alcançar esse objetivo. Escrever, né, gente? Qual é o nosso objetivo final? Escrever o nosso plano de vida, tá? Fazer escrito. Dicas finais. Escolher um dia, né? Escolher momentos para poder fazer essa pausa e escrever aí esse plano de ação, esse plano de vida, as nossas metas. E se é possível fazer isso de forma criativa, melhor ainda. Pensar na identidade, pensar nos papéis, pensar nos objetivos e sonhos, pensar nas metas e nas estratégias de como vamos realizar e resolver isso. Tudo bem, gente? Eu gostaria de deixar aqui uma atividade adicional, além da atividade de criar de forma criativa, escrever de forma criativa esse plano de vida, esse projeto de vida, respondendo aí num caderno, num texto, escrevendo, colando imagens numa cartolina, fazendo um slide, o jeito que vocês quiserem, tá? O jeito criativo que, professor, que eu vou fazer um áudio respondendo essas perguntas. Gente, vale. Professor, vou fazer um PowerPoint narrando essas respostas. Vale também. Vou fazer um vídeo, eu vou narrando, enquanto eu vou narrando as imagens vão passando. Gente, vale. Pode fazer. Eu quero uma entrega criativa dessas perguntas para vocês montarem aí o projeto de vida de vocês. Então, para finalizar, tem essa dinâmica, essa atividade a mais, que consiste também em dar um suporte aí para propósito, para chamado, para projetos de vida, vocação. Primeira pergunta. Escreva tudo que você ama fazer. Faça uma lista de 5 a 10 coisas, pode ser a quantidade que quiser, quanto mais coisas, melhor. Fez essa lista de tudo que você ama fazer? Puxa, eu amo fotografar, eu amo escrever, amo desenhar, amo jogar no celular, amo assistir filme.
Faz essa lista, põe ali 5 a 10 coisas ou mais, o que vir na cabeça. Pergunta 2. Dessas atividades, quais delas você faz bem? Então, primeira lista, tudo que você gosta de fazer. A segunda, o que você faz bem. Terceira, quais atividades que você ama e que você faz bem, você poderia ser pago para fazer. Seleciona isso, vai pausando esse vídeo, né, vai fazendo essas perguntas. E por último, qual dessas coisas, o que você considera que o mundo precisa? De tudo que você escreveu, o que você acha que o mundo precisa disso? Isso vai ajudar a transformar o mundo. Trazer esse senso aí de propósito. E aí está aqui o nosso desenho, né? Se você quiser, você pode também trabalhar de uma forma de desenho. Pega uma folha, ou pega uma cartolina, um papelão, faz algo criativo, tá? Uma lousinha. Divide em 4 partes. Num dos quadrantes, escrever tudo que você ama fazer. Faz lá a lista. Quanto mais coisas, melhor. Segundo momento, seleciona todas as coisas que você faz bem. Terceiro momento, essas coisas que você ama e que você faz bem, o que você seria pago para fazer? E por último, essas coisas, o que você considera que o mundo precisa? Gente, muito interessante esse exercício. E aí, quando acabar esse exercício, sintetiza numa frase, resume numa frase a tua missão de vida. A minha missão de vida eu gosto muito de ensinar, gosto de estudar, gosto de aprender, desenvolver conhecimento. E eu gosto de ajudar jovens no mercado de trabalho, né? Então, assim, minha missão de vida eu amo ensinar e ajudar jovens a se desenvolver na sua vida pessoal e profissional e alcançar os seus objetivos pessoais e profissionais. Isso ajudaria o mundo? Puxa, ajuda. Se os jovens ficarem ocupados, não vão envolver com coisas assim que possam prejudicá-los, eles vão ser grandes profissionais, o mundo vai melhorar. Amo fazer isso? Amo. Faço bem? Eu acredito que eu estou me esforçando. Posso ser pago para fazer? Posso também. Então, gente, pausa esse vídeo, retorne isso aqui. Aqui, nesse mesmo canal, tem outro vídeo só sobre essa atividade também, se quiser reforçar. Perfeito, pessoal. Então, gente, esqueça o objetivo. Gente, a fonte dessas reflexões não fui eu que fiz, tá? Eu assisti uma live no projeto Senac ao vivo, pelo Instagram do Senac Santo Amaro. Eu tentei há pouco tempo rever essa live, assisti-la novamente, mas eu não a encontrei. Mas ela aconteceu aí nesse período de quarentena que passamos aqui no ano 2020, com a pandemia do novo coronavírus, numa série de lives, e eu tive a oportunidade de assistir essa live. Eu sei que o professor Luiz Felipe, ele é psiquiatra, e ele tem um podcast que é Grife do Conhecimento, bem interessante também, pelo menos agora, nesse mês de julho, pelo que eu acompanhei um pouquinho, ele tinha uma série de podcasts que falava justamente sobre projetos de vida. É muito interessante. Essa transcrição está aqui no meu blog, pode ser consultado. Muito obrigado, gente. Espero que vocês consigam construir esse projetinho de vida. E com os alunos também eu trabalhei bastante o tema LinkedIn. Aqui no canal tem aula sobre isso. Aqui nos canais também do curso tem aulas gravadas por LinkedIn. E também não deixa de ser uma ferramenta para ajudar aí a ir registrando os principais eventos da nossa carreira profissional, e lá eu dei dicas de como você utilizar essa plataforma, não só para você ter um currículo, mas para usá-la como portfólio profissional, que também é o tema da nossa C2, né, o jovem desenvolver aí algo que o represente e que tenha a ver aí com suas habilidades, com seu projeto de vida. Espero ter ajudado, fiquem bem, cuidem-se. Se esse conteúdo te ajudou, deixe um comentário aqui deixe uma mensagem nos comentários, deixe uma pergunta. Você fez essa atividade? Você realizou esse projeto de vida? Você construiu? Compartilhe aqui um pouquinho, faça uma pergunta sobre este tema, para que a gente possa continuar aí, para ver se essas reflexões fizeram sentido. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.